Hoje eu vou falar sobre abertura de empresa para nutricionistas. Se você é nutri e está recebendo o dinheiro das suas consultorias na sua conta pessoa física, você está correndo um grande risco. Então fica comigo aqui até o final do vídeo, porque quando você não tem o conhecimento básico sobre impostos, você sempre vai perder dinheiro para o governo. Então preste atenção em todo esse conteúdo, porque existem muitos erros que o nutricionista comete no início da sua jornada. Vamos descobrir que erros são esses. O primeiro grande erro, galera, é receber o dinheiro na sua conta pessoal. Esse aqui, cara, é o maior erro que vocês vão cometer no início da tua jornada. Porque quando você está recebendo dinheiro na sua conta pessoal, existe uma continha mágica que eu vou te mostrar aqui agora, que ela pode literalmente te levar à falência, beleza? E essa aqui é a continha mágica. Eu fiz aqui levando em conta que você é um nutri que tem ganhos aproximadamente na casa dos R$7.000 mensais. Se você ganha R$7.000 por mês, ao longo de um ano são R$84.000 e ao longo de 5 anos, conforme tem aqui na conta, são R$420.000. E se você recebe esse dinheiro na sua conta pessoal, você fica exposto a pagar um imposto de R$115.000. Agora você pode até pensar, Arthur, bobeira, eu nunca vi nenhum amigo meu tendo esse tipo de problema. É porque você não é contador, porque o contador ele vê isso acontecendo todo santo dia. Uma cartinha da Receita Federal está chegando para algum empreendedor que não está trabalhando correto com os seus impostos ou com as obrigações da sua empresa, beleza? Então, esse aqui é um erro literalmente grotesco que pode matar o teu negócio. E quando você tem imposto de renda feito pela empresa, esses R$115.000 se tornam apenas R$25.000 a pagar, que se você for colocar a conta mensal, isso aqui fica na média de R$400 ao mês. Já não é algo tão inviável quanto você pagar, por exemplo, quase R$2.000 ao mês como pessoa física, como um contribuinte. Lembrando que isso aqui, galera, R$115.000 seria sem inclusão de juros e multa. Porque a grande realidade é que quem recebe o dinheiro na conta pessoal não está informando 100% para o governo. Eu duvido que você que está assistindo aqui esse vídeo, que ganha esse valor, que você está declarando 100% dentro do imposto de renda. Porque o imposto a pagar fica literalmente gigantesco. Não é à toa que existem outras opções mais vantajosas para você não perder uma fatia tão grande para o governo. Segundo grande erro é não saber escolher o KNAI, né? E óbvio que isso aqui é uma obrigação da contabilidade, mas uma contabilidade que não tem visão estratégica tributária não vai saber escolher os KNAIs da melhor maneira para que você, cliente, consiga economizar impostos. Terceiro grande erro é misturar a conta pessoal com conta da empresa. O que é conta sua, mercado, escola, farmácia, e o que é conta da empresa, do consultório, do teu negócio, é conta do negócio. E essa divisão, ela tem um grande peso nas consequências que você pode ter como empresário. E aí você vai entender um pouquinho mais sobre essas consequências na hora que eu estiver te explicando sobre tipos de empresa e tipo de sociedade. E aí você pode se perguntar, mas beleza, Arthur, por que eu vou formalizar o meu negócio? Uma outra dúvida que você pode ter agora, Arthur, posso começar como MEI? A resposta aqui para o MEI já é simples e direta. Não, você não pode começar como MEI, porque o MEI proíbe qualquer atividade que tenha um conselho por trás, como é o caso dos Nutri, que tem o CRN, de exercer a atividade através de um MEI. Tá? Você não pode ter um MEI se você exerce atividades de nutrição através desse MEI, certo? Uma outra dúvida muito comum é: preciso ter um endereço para poder começar? A resposta é sim, porém existe um processo que valida esse endereço e você vai entender isso um pouquinho mais para frente também, que eu vou te explicar sobre esse processo. Mas você precisa ter um endereço para poder começar. Outro ponto, preciso emitir nota fiscal? Em vias de regra, tá? A lei fala que para toda venda é necessário emitir a nota. É assim que a lei se posiciona em relação à nota fiscal, correto? Lembrando que tem alguns casos onde não é necessário a emissão de nota. Esse caso não se aplica para você que é nutricionista, certo?
Então, beleza, quais são os tipos de empresa e quais são os tipos de sociedade? Existem 4 modalidades de empresa que vão estar ligadas ao seu faturamento. Então, o MEI, ele vai ter um limite de até R$81 mil por ano, depois você se transforma em uma microempresa, podendo faturar até 360 mil ao ano, e você também tem a opção de se tornar empresa de pequeno porte, que vai de 360 mil até 4,8 milhões, tá? E as empresas normais que giram acima de 4,8 milhões. Então essas são as 4 modalidades e também existem 3 regimes de tributação, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Mas Arthur, eu tenho que saber disso tudo? Minimamente você que é empreendedor, você tem que ter esse conhecimento básico, porque senão você pode muitas das vezes tomar decisões erradas por orientações erradas, porque você não tem o conhecimento básico. E é assim para tudo na vida. Não é porque você não é advogado que você não tem conhecimento básico sobre seus direitos trabalhistas ou os direitos trabalhistas que você está pagando para o seu empregado. Então, assim, não é tua competência ser um profissional que sabe essa lei, mas porque você é um empresário, você necessita esse conhecimento básico. Então é importante você ter essa visão para que você não faça como vários empresários no Brasil, que acaba perdendo dinheiro por má orientação, por falta de planejamento, beleza? E nós temos os tipos de sociedade, que é a sociedade limitada unipessoal ou sociedade limitada e também o empresário individual. Galera, qual que é o grande X da questão? O empresário individual, a responsabilidade dele, ela é ilimitada. Ou seja, em casos de processos, dívidas e demais problemas, todo o patrimônio da pessoa física, né, ou seja, os seus bens, sua casa, seu carro, vai ficar exposto às dívidas da empresa. Então, o pior tipo de sociedade para você ter dentro do seu negócio é um empresário individual. Se você se encontra na realidade de empresário individual hoje, eu já fazia o seguinte, clicava no botão que vai estar aqui embaixo, chamava o nosso time e já solicitava para poder fazer a troca para a sociedade unipessoal limitada ou procure o seu contador caso você já tenha um. Mas a recomendação é que você faça essa mudança de preferência agora para que você elimine esse risco da sua vida, beleza? Então, essa é a importância de você trabalhar dentro da sociedade limitada. E qual que é o grande porém da sociedade limitada? Quando eu faço a mistura patrimonial, o governo ele pode fazer o seguinte, ele vai falar que como você mistura as suas contas, não é possível identificar o que de fato é empresa e o que de fato é pessoa física. E aí você coloca em exposição o seu patrimônio. Por isso que é muito importante você ter conhecimento, você ter uma boa contabilidade, para que você não coloque seu patrimônio em risco de forma desnecessária, tá? Porque um bom contador, ele cuida disso, do seu patrimônio. E aí, beleza, esses são os tipos de sociedade, essas são as atenções que você precisa ter como empresário ao escolher um regime, ao escolher a modalidade, ao escolher o seu tipo de sociedade. E qual que é o melhor regime tributário? Isso aqui é uma dúvida muito comum que os empresários têm, e aí o grande lance precisa de um planejamento tributário para entender qual que é o melhor cenário para você. Mas, de forma resumida, para empresários normalmente até 1 milhão ao ano de faturamento, a melhor opção costuma ser o Simples Nacional. E quando a gente fala acima de 1 milhão ao ano, normalmente o ideal é o lucro presumido. Porém, foi o que eu falei, galera, isso aqui são conjecturas que não estão levando em conta a sua realidade. Quem quer ter uma visão específica precisa de um contador que calcule isso para você e te dê um planejamento para que você tome melhores decisões. Então, isso é importante você entender. E Arthur, beleza, eu quero abrir meu CNPJ. Como que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Você vai escolher o tipo de empresa e de sociedade. Você vai ter que escolher o endereço onde você vai estar atuando. E aí tem um grande ponto aqui que é o
A sede virtual, que é o nosso endereço gratuito para clientes, e aí você não tem que se preocupar com o endereço caso você não tenha um. E você vai ter que ter um endereço apto pela prefeitura, que é na etapa de viabilidade. Aqui na etapa de viabilidade, se você não tem um endereço apto, você vai precisar que esse endereço seja pré-aprovado pela prefeitura. E quando você usa a nossa sede virtual, você já tem esse pré-aprovamento para que você consiga ter a tua regularização 100%. E uma outra vantagem, você não expõe os seus dados pessoais. O CNPJ ele é um documento público. Quando você coloca o endereço da sua residência no seu CNPJ, você expõe o seu endereço pessoal a nível nacional. E isso não é bacana, beleza? Então, você tem que definir o KNAI correto de atuação, ou seja, tem que mapear muito bem quais são as atividades, o que você vai vender, né? Se é consultoria, se é só nutrição, tem que entender muito bem qual que é o jogo que você está jogando, porque tem muito nutricionista que também presta consultoria para atleta de fisiculturismo, e aí você pode ter uma tributação menor ao prestar uma consultoria dessa. Então, é importante a gente entender direitinho quais são as atividades, o que você, nutricionista, vai estar entregando para o seu cliente final, tá? E aí a viabilidade do endereço, conforme eu falei, tem a formalização da junta comercial, onde vai liberar CNPJ e contrato social, e tem também o que? A regularização do alvará perante o município, que empresas especializadas como a GG Contabilidade conseguem resolver isso, né, sem gerar nenhuma dor de cabeça para você, empresário. Né? Quem quer resolver isso tudo aqui, pode chamar os nossos consultores aqui no link que fica na descrição para poder resolver todos esses problemas para você. E, obviamente, tomar essas decisões aqui em conjunto com você, né, te dando toda a orientação para que você, empresário, comece da melhor forma possível. E aí você já tem todo o background também aqui do que você está aprendendo na hora de você abrir o teu negócio. E qual é o KNAI correto, Arthur? No caso da nutrição, existem dois principais KNAIs que são trabalhados, que é o 8690-9-01, que você já tem atividades de profissionais da área da saúde, que inclui também a nutrição. E para quem presta consultoria, você pode utilizar um outro KNAI, que ele é o de treinamento em desenvolvimento profissional gerencial. Lembrando que esse KNAI, por exemplo, ele tem 6% de tributação inicial e esse aqui tem 15,5% de tributação inicial. Ou seja, escolher o seu KNAI da forma errada pode literalmente causar um prejuízo e diminuir a margem de lucro do seu negócio, e com menos margem de lucro eu tenho menos resultado no final do mês. Por isso que é sempre importante eu ter uma visão estratégica financeira do meu negócio e também tributária, né? E é por isso que o empresário é um guerreiro que tem que fazer 1 milhão de coisas, né? Não basta a operação que você tem que fazer para entregar para o teu cliente, para entregar para o teu aluno. Você também tem que se preocupar com vários outros pontos que o empreendedor tem que lidar no dia a dia. E aí existem algumas estratégias tributárias para você conseguir economizar impostos, como por exemplo, né, a escolha do KNAI. Está diretamente ligada e foi o que eu botei para você no exemplo anterior. É só de você escolher um KNAI, por exemplo, para consultoria, você já tem uma tributação diferenciada, sendo que você ainda pode receber, dependendo da forma como você atua, você pode receber uma parte desse dinheiro na pessoa física, uma outra na pessoa jurídica, e com isso conseguir mais ainda em isenção. Só que para isso é necessário analisar caso a caso. E aí a gente precisa realmente entender o teu cenário. Caso você tenha o desejo de aprender esse cenário com nossos consultores, é só chamar, beleza? Então vamos voltar aqui. Essas são algumas das estratégias tributárias que eu tenho para poder economizar imposto dentro do meu negócio. E agora eu vou falar sobre os custos fixos, né? Quanto que eu gasto, Arthur, para começar a poder entrar nessa brincadeira toda que você me mostrou agora. Então, para poder fazer a abertura da empresa, né, eu vou te dar o parâmetro aqui da GG Contabilidade, mas é uma média de mercado, certo? Os honorários costumam ficar em torno de R$600 para você poder fazer a abertura de um negócio. E a mensalidade, por exemplo, está na casa dos R$298 que você gastaria de manutenção com a nossa contabilidade. Lembrando que nós somos uma contabilidade especializada que conhece o teu segmento. Você conseguir achar esse preço aqui
De uma contabilidade genérica você até acha, mas de uma especializada que realmente entende o teu negócio, dificilmente você vai conseguir encontrar, beleza? Porque tem muita empresa que se diz especializada, mas não é de fato especializada dentro do teu negócio, certo? Então aqui seriam apenas os custos ligados à contabilidade. Então se você está num cenário onde você tem os ganhos de R$7.000, por exemplo, você vai pagar também de imposto um valor de 6%, ou seja, R$420 ao mês que você gastaria para conseguir se manter regular, né? Isso falando em custo de mensalidade, né, galera? Seria 298 mais 420 de imposto, totalizando R$718 ao mês. Então, esse aqui seria o seu custo mensal. Esse honorário aqui, ele é único, você gasta ele uma vez na vida para poder fazer a abertura da tua empresa. E você também vai ter mais alguns gastos de taxas de junta comercial. A taxa para abertura de empresa hoje vai variar de estado para estado. No Rio de Janeiro, galera, não tem o valor exato aqui na minha cabeça, mas está aproximadamente R$500, tá? Quando eu, Arthur, ficava gerando essas taxas para o meu cliente, custava 414. Hoje já está na casa dos R$500 e dependendo do seu estado, pode ser até R$100 a taxa. Então, realmente, o Rio de Janeiro, convenhamos, galera, é uma facada para você que mora aqui, mas não tem o que fazer, né? Se você é de outro estado, você pode ter a sorte de ser privilegiado e tá pagando aí pelo menos uns R$100 de taxa. E depois que você paga a taxa da abertura, você também tem os custos com o alvará, tá? E para liberar o teu alvará, você paga mais uma taxa de bombeiro, que se a tua atividade é simplificada, que é o caso dos nutricionistas, aproximadamente R$200, que é um DARF chamado DAEM, que você vai pagar. E aí você também vai ter o quê? O custo de TLE mais a outra taxa que me fugiu o nome aqui, galera, que é para você fazer a liberação do seu alvará, certo? Então vou pagar o bombeiro, vou pagar a TLE, vou pagar a prefeitura, e aí eu consigo ter o alvará nas mãos e o meu negócio 100% apto para poder rodar, economizando impostos com muito menos dor de cabeça em relação a qualquer tipo de fiscalização. E lembrando que os seus alunos agora podem receber uma emissão de nota e com isso solicitar o reembolso no plano de saúde com muito mais facilidade. Beleza? Espero que tenha feito sentido esse conteúdo para você que é nutricionista. E agora já deixa o seu like, se ficou alguma dúvida, joga nos comentários e não deixa de compartilhar com aquele amigo Nutri que também precisa desse conteúdo. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.